Eu tô muito feliz de começar essa série aqui no canal, o Code My UI. Eu tô muito empolgado, né, para mostrar então como que a gente como designer, a gente pode sim programar as nossas interfaces, né, pelo menos a parte que cabe o CSS, o HTML, um pouco de JavaScript talvez, e a gente mesmo transpor as nossas interfaces estáticas para páginas navegáveis, né? Então, beleza, vamos botar a mão na massa e eu quero passar aqui o jeito que eu faço isso no dia a dia, né? No meu trabalho, no meu dia a dia de trabalho mesmo, eu vou fazer exatamente como eu faço, tá? E na medida do possível, eu não vou ficar explicando tanto conceito de HTML, CSS, a ideia é que é mais mostrar como fazer mesmo. Então eu vou mais ir fazendo do que ficar dando uma aula propriamente dita, tá? Mas então vamos começar. Primeiro eu queria agradecer o Bruno Moura, tá? Meu xará, designer também, designer de interfaces. Ele me mandou o layout dele, eu fiz uma chamada de projetos, né? Chamada de trabalhos para quem quisesse enviar para eu fazer o projeto aqui no Code My UI. O Bruno Moura me enviou. E aí, então, esse aqui é o layout dele, é como se fosse um site portfólio, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui. Então, a gente tem uma primeira página, que seria uma página de preloader, que é a que a gente vai fazer nessa primeira aula aqui, tá? Depois a gente tem tipo uma página inicial, tá? Depois que faz o loading da página, que mostra então o logo dele, e o menu, e tem essas imagens de fundo aqui, beleza? Aí, provavelmente, então, logo em seguida, quando a pessoa dá um scroll down aqui, isso aqui aparece, essa barra lateral aqui, ou a gente pode fazer esse elemento animando e indo parar nessa barra lateral. Vamos ver certinho como que a gente vai fazer, tá? E aí então começa os projetos, ele colocou aqui uma listagem, né? Então eu imagino que quando a pessoa clica aqui, faz como se fosse um efeito de slide e vai para o próximo projeto, tá? Não sei se ele imaginou um scroll livre aqui ou se só por clique, tá? A gente vai ver isso também, como que a gente vai fazer. E por fim, então, ele tem tipo uma apresentação sobre ele, contato e um logo um pouco diferente aqui no final também, ícones provavelmente de redes sociais e um rodapé, tá? Então layout basicão, one page, portfólio e é o que a gente vai fazer. Então vamos começar. Bom, eu já criei uma pasta, eu vou usar o VS Code, tá? Que é o meu editor de código aqui. Eu já criei uma pasta, né, episódio 1, eu vou separar os arquivos por episódios, tá? Então vamos fazer os arquivos desse episódio 1. Dentro dessa pasta, EP1, eu criei um arquivo index.html, tá vazio aqui. Criei uma pasta JS, que também tá vazia. Criei uma pasta images, onde eu já exportei algumas imagens aqui do arquivo do Bruno, tá? Por favor, se você for me mandar um projeto, exporta as imagens para mim, por favor, valeu? Bom, de qualquer forma foi tranquilo também, tá, Brunão? Mas assim, só falando para as próximas pessoas, exportem as imagens, por favor, tá? Então, o nosso arquivo style CSS que também está vazio. Vamos fazer tudo do zero agora. Então vamos começar. A gente vai começar então do começo, criando o nosso arquivo index.html. O VS Code ele me dá uns snippets de código, tá? Uns blocos de código pronto. Eu vou usar o do HTML5 para começar. Deixa eu esconder essa barra lateral aqui, tá? Bom, aqui no nosso bloco aqui, logo aqui no nosso head, eu vou trocar aqui para PTBR, a língua padrão. Aqui eu vou colocar então Bruno no title do site, tá? Bruno Moura, UI Designer. Vou colocar esse I maiúsculo. Beleza, bom, basicão do basicão, tá? Dentro do nosso body, que é da nossa tag body, que é onde vão os elementos então da nossa interface, tá? Eu preciso agora fazer o quê? Eu preciso explorar o layout do Bruno. A gente vai fazer essa primeira página aqui nessa primeira aula. E é um preloader, tá? Bom, basicamente, para a gente fazer um preloader funcionar, a gente precisa usar JavaScript. Porque a gente precisa falar para o nosso código, olha, quando toda a página tiver concluído o loading, suma com isso aqui e me mostre o conteúdo que acabou de ser carregado, tá? Bom, nessa aula aqui então, eu vou fazer só o HTML e o CSS e não vou fazer essa lógica de loading. Eu vou deixar a lógica de loading para o final, tá? JavaScript. Então, vamos fazer só o HTML e o CSS dessa página, tá? Bom, aqui ele tem esse logo centralizado, então a gente vai ver como centralizar ele verticalmente e horizontalmente. E esse background. Beleza.
Bom, tem várias maneiras de fazer isso, algumas mais contemporâneas, mais recentes e outras mais antigas, digamos assim. Mas as mais antigas, entre aspas, eu ainda prefiro usar em alguns casos, e esse caso é um deles, porque elas são cross-browser, tá? O que significa cross-browser? Significa que vai funcionar na maioria dos navegadores. Olha, eu vou entrar aqui no Can I Use, que é um site muito legal, que ele mostra então a compatibilidade de algumas propriedades CSS e HTML com os navegadores. E geralmente para a gente centralizar elementos verticalmente, horizontalmente, o Flexbox é uma maravilha, eu recomendo usar, tá? Mas nesse projeto aqui eu não vou usar, tá? Vou fazer do jeito, entre aspas, antigo, mas que é mais cross-browser ainda, tá? Então, olha só, o Flexbox ele não funciona do Internet Explorer 6 ao 9. E ainda hoje existem pessoas que usam o Internet Explorer 8 e 9, por exemplo, tá? Mas daria para usar já, porque a maioria dos computadores mais recentes já vem com Internet Explorer 10, 11, Edge e tudo mais. E do Edge, desde a primeira versão, desde a versão 12 do Edge já funciona, que seria o Internet Explorer 12, na verdade. Então, da primeira do Edge já funciona. Mas eu não vou usar, mas pode usar, caso você saiba usar e tal. Vamos lá, só explicando então. Eu tenho que criar então esse elemento preloader, tá? Eu vou usar uma div mesmo, que é um elemento básico do HTML, uma tag básica. Eu vou colocar uma class então. Toda vez que eu vou escrever um código CSS, vou criar uma classe CSS, eu gosto de usar um prefixo, tá? Então eu vou colocar BM preloader, BM de Bruno Moura, né? Preloader, preloader. E além da class, que serve para que é uma classe, né? Eu vou também colocar um ID do mesmo nome. E o ID vai servir depois para a gente usar com JavaScript, tá? Legal. Então eu criei a nossa div, ela está vazia. Se eu abrir esse arquivo aqui no navegador agora, quer ver? CodeMyUI, projeto 1, episódio 1, index. Se eu abrir ele no navegador, e ele vai abrir com Chrome, não queria que abrisse com Chrome. Eu estou usando o Brave Browser, tá? E eu gosto muito do Brave, ele é exatamente como o Chrome, mas ele é muito mais leve e ele bloqueia um monte de coisa indesejada. Bom, eu abri o arquivo aqui. Deixa eu fechar o Chrome aqui. Eu abri o arquivo e ele está vazio, tá? A gente criou aquela div ali, mas não tem nada nela. Se eu colocar qualquer coisa aqui dentro, ó, aí sim vai aparecer. Quer ver? Tá aqui o nosso... Legal. Vamos começar a formatar essa div então, tá? Como que eu faço? Eu vou abrir o nosso style CSS, que está dentro da nossa pasta style, tá? Antes de eu abrir o nosso style, eu preciso linkar ele, antes de começar a editar, né? Eu preciso linkar ele no nosso index.html aqui. Então vamos fazer isso. A gente faz isso dentro da nossa tag head, tá? E tem uma tag especial para a gente linkar, que é a tag link, tá? Então a gente coloca link, é o nome da tag. Depois a gente coloca relationship, rel, né? Styleshift. A gente coloca outro atributo aqui só para o nosso navegador saber exatamente o que a gente está chamando, né? A gente coloca então o atributo type. A gente fala que é um type text /css. E por último a gente coloca o href, né? A referência, onde que está o nosso arquivo. E aí ele está então dentro da pasta CSS e ele se chama style.css. Então a gente está partindo do index, vai entrar dentro da pasta CSS e acessar esse arquivo. Então a gente coloca CSS, que é o nome da pasta, barra. Agora estamos dentro da pasta e aí então style CSS. E fechamos a nossa tag de link. Salvei. Beleza. Então agora tudo que a gente escrever no nosso arquivo style CSS vai afetar o nosso arquivo index.html. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar um asterisco aqui. E isso significa que eu estou fazendo uma classe global, que ela afeta todos os elementos do meu layout, do meu index.html. E vou colocar box sizing. Border box. Por que eu estou colocando isso? Para evitar que toda vez que a gente adicionar uma borda em um elemento, que esse elemento adicione a borda para fora
ao invés de adicionar para dentro, porque quando ele adiciona para fora, ele pode quebrar o layout porque ele está adicionando pixels em um elemento, tá? Então a gente quer que ele adicione sempre internamente para não quebrar o layout. Próxima coisa que eu gosto de fazer, nem sempre eu faço, mas nesse projeto que eu vou fazer, é zerar o margin e o padding, tá? Beleza. Feito isso, agora vamos começar a formatar então o nosso elemento aqui, BM Preloader, tá? Pontinho para acessar a class, BM Preloader. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar largura 100% da tela, altura também 100% da tela. Ok. Agora, o que eu vou fazer? A gente tem também a opção de usar outra unidade de medida aqui, que também é mais contemporânea, que é o 100 VW e o 100 VH. Tá? Isso significa que ele vai pegar 100% da largura da tela e 100% da altura da tela. Tá? Quando a gente usa porcentagem, ele não vai pegar da largura da tela exatamente, ele vai pegar da largura do elemento pi. Como nesse caso o preloader, o elemento pi dele é a própria window, a própria tela inteira, então vai dar certo usar desse jeito aqui. Beleza. Vou colocar um display table e eu vou usar table e não block ou qualquer outro tipo de display. Se você entende um pouquinho de CSS, você vai saber o que eu estou falando. Se você não entende, existem vários tipos de display, tá? E o mais comum de se usar é o block, só que eu vou usar table porque ele vai me ajudar na hora de eu centralizar esse elemento cross-browser, centralizar ele verticalmente, tá? Então vamos lá, display table, coloquei largura e altura, tá? Agora eu preciso colocar a cor de background e o Bruno Moura, ele colocou um degradê aqui, tá vendo? Esse degradê aqui eu já peguei os códigos hexadecimais dele e já vim aqui num site que eu costumo usar, que é o colorzilla.com/gradient editor, tá? E aí eu vim aqui, coloquei o hexadecimal do roxo mais claro, do roxo mais escuro, ou lilás, se você preferir, tá? E aí ele me gerou, então, todo o código aqui desse degradê, tá? Eu posso vir aqui, escolher se eu quero vertical, diagonal, etc. Se eu quero incluir o Internet Explorer, quero. E aí, então, eu faço copy, tá? Copiou. E eu venho aqui agora e colo, basicamente. Colei aqui. Tá vendo que ele fez um monte de códigos aqui? Isso aqui é para garantir, de certa forma, cross-browser, que funcione em todos os navegadores ou na maioria deles. Então ele fala assim, ó, old browsers não tem jeito, não funciona gradiente, então é só uma cor sólida mesmo. Mas se não for um old browser, se for um browser Mozilla, mas que seja da versão 6 a 15, aplique esse código aqui, tá? E o próprio navegador já vai entender isso. Se for WebKit, que é Chrome e Safari, do 1 ao 6, da versão 1 ao 6, faça esse código aqui. Agora, se for Internet Explorer 10 ou mais, Firefox 16 ou mais, Chrome 26, Opera, use esse aqui. E se for Internet Explorer do 6 ao 9, use esse último aqui, tá? Tudo que está em verdinho aqui é só um comentário. Eu simplesmente mencionar isso aqui no meu CSS não significa que vai acontecer. O que faz acontecer são esses prefixos aqui, ó. Esse prefixo, esse aqui, tá? Que faz acontecer. E no Internet Explorer a tag, a propriedade CSS é completamente diferente. É filter, não é nem background, tá? Beleza, bom, isso aqui então já garante pra gente que agora a gente vai ter um degradê gradiente no fundo do nosso BM Preloader, que ele vai ter largura de 100%, altura de 100% e que ele vai ser display table. Vamos dar uma olhada então? Venho aqui no nosso index, dou um refresh e não deu certo. Vamos inspecionar o elemento e ver o que está acontecendo. Bom, isso aqui é o nosso Developer Tools, tá? Eu apertei botão direito e inspect em qualquer lugar da tela vai abrir ele. Vou olhar aqui no nosso body, a gente tem a nossa div aqui, ela tá 1920, ok, de largura, mas a altura dela tá zerada, o que significa que o nosso height 100% não funcionou, tá? Não funcionou. Nem se eu colocar display block não funcionaria, tá? O que a gente tem que fazer então? Ou a gente teria que usar JavaScript para fazer ele funcionar, ou eu vou usar o outro método que eu tinha comentado no começo, que é o VH, tá? Então, height VH. E aí, então,
Se eu der refresh aqui agora, funcionou. Vou fechar aqui o Developer Tools, tá? E aí temos então o nosso box de preloader, né? Ocupando 100% da largura e 100% da altura, belezinha? Bom, a próxima coisa que a gente tem que fazer agora é colocar esse logo aqui centralizado, né, na tela. Beleza. A gente tem então 98,98 de largura, é 99, né? 99 por 70, vai. Beleza. Então, aqui no nosso HTML, eu vou criar agora a div, né, a caixa que vai receber esse logo, né, essa imagem. Vai ser div class bm logo, tá? Eu poderia inserir uma tag de imagem diretamente aqui, mas eu não vou fazer isso porque depois eu consigo controlar melhor o tamanho dessa imagem nas views responsivas se eu precisar modificar, tá? BM logo, tá? Vou colocar um ID também, BM logo, vai que a gente precisa também usar o ID, tá? E aí, então, dentro da div BM logo, eu vou colocar uma tag de imagem, agora sim, tá? src, o atributo src, que significa source, de onde está vindo essa imagem, tá? E a gente vai então na pasta images barra Bruno Moura logo white, tá? Só o símbolo na cor branca. Vou colocar o alt, tá? Alt, que é para acessibilidade aí e tal, né? E vou falar o que é então, que é o Bruno Moura logo symbol. Vou escrever em inglês porque o site dele, ele me passou tudo em inglês, tá? Então por isso que eu não coloquei símbolo, coloquei symbol. Beleza. Vamos formatar isso então, né? E olha só. Agora a gente vai fazer o BM logo. Eu não sei se eu expliquei no começo do vídeo porque que eu tô colocando BM, tá? É arbitrário, eu que escolhi colocar assim, mas eu sempre coloco um prefixo no CSS que eu mesmo estou escrevendo, porque depois se eu for usar alguma biblioteca de CSS ou qualquer outra coisa de terceiros para me ajudar no meu projeto, eu tenho certeza que o nome das classes CSS não vão conflitar com os dos frameworks. E também fica mais fácil de eu identificar aqui na hora que eu vou inspecionar os elementos, qual classe que fui eu mesmo que escrevi e qual que está vindo de um framework, por exemplo, tá? E aí todas que tem BM, hífen, eu sei que fui eu que escrevi, quando eu venho aqui inspecionar para analisar, beleza? Bom, continuando então, BM logo, tá? E aí então eu tinha falado que era 99 pixels de largura, então vamos lá, largura, 99 pixels, altura, era quanto mesmo? 70, né? 69, vamos colocar 70, vai. 70 pixels. Vou colocar 100 aqui também, vai, vamos arredondar. Não vai afetar muito o resultado, beleza? Deixa eu pensar direitinho, porque na verdade quando eu colocar o display table cell, não vai fazer muita diferença essa largura aqui, tá? Então eu vou colocar 100% na verdade. Na verdade nem vai importar muito. Vamos lá agora então, display table cell. E agora eu vou ter que dar uma explicaçãozinha, tá? Bom, é o seguinte, como eu não estou usando o display flex, que foi o que eu expliquei, que é a versão mais contemporânea para a gente conseguir centralizar, organizar elementos na tela, eu estou usando o display table aqui. Quando eu uso o display table e um elemento que está dentro, né, no caso BM logo está dentro de BM preloader, tá? Então o elemento filho, tá? Eu consigo passar então para esse elemento filho um display table cell. E esse elemento vai se comportar como se fosse uma célula de uma tabela. E uma célula de uma tabela, ela pode alinhar-se então verticalmente, tá? Ela pode alinhar verticalmente a tabela. Então é isso que a gente vai fazer agora. E aí a gente consegue falar assim, então, display table cell vertical align, center, middle, desculpa, não é center, middle. Ok, bom, vamos visualizar tudo isso? Eu vou fazer o seguinte, então, no nosso BM logo aqui, eu vou colocar uma cor de background, só para a gente conseguir visualizar essa div. Background, red, background, faltou um U aqui, background red. Beleza. A nossa imagem, ela não vai estar centralizada, mas a gente já vai arrumar isso agorinha.
Bom, olha o que aconteceu. Ele pegou a altura inteira aqui. Então vamos só ver direitinho o que eu fiz de errado aqui. BM Logo. O nosso BM Logo está aqui certinho. Altura 70 pixels. Largura 100%. Vamos ver aqui. Inspecionar. Tá. Na verdade, a nossa cell ela tá ocupando a altura inteira, então por isso que ficou tudo vermelho. E só a nossa imagem, na verdade, é que está centralizada dentro da nossa cell, tá? Da nossa célula. Então, na verdade, se a gente colocar agora assim, ó, BM Logo IMG, que é a nossa tag de imagem que está dentro da nossa célula, né? Do nosso BM Logo aqui. Aí sim, então, se eu colocar background red, agora sim vai mostrar do jeito que eu queria. Olha lá. Beleza. Tudo bem, então a nossa logo já está vertical align middle, tá? O conteúdo do nosso BM logo, né, que é a imagem logo, está centralizada verticalmente, certinho. Ok, eu vou só tirar isso aqui agora, que a gente já conseguiu ver lá. Na verdade nem precisava, porque a própria imagem já por si só já dá pra gente visualizar que está verticalmente centralizado. Tá verticalmente, né? Agora a gente precisa centralizar horizontalmente, a gente precisa jogar isso aqui para o centro. Como que a gente faz isso? Bom, quando a gente coloca display table cell num elemento pi, tipo, olha, BM logo é pi de IMG, tá? Quando a gente coloca display table cell, tags de imagem se comportam como se fosse um texto, tá? E textos também, tags de texto e de imagem, tá? E aí, eu consigo falar então que tudo que estiver dentro de BM Logo, todo texto, no caso a nossa imagem vai ser interpretada como um texto, eu posso falar o text align. E aí eu falo assim, ó, text align, tá? E eu vou falar que o text align então é center. Se eu fizer isso, opa, faltou um T aqui. Se eu fizer isso agora, a nossa logo vai se alinhar centralizadamente. Bom, se alinhou. Beleza. Conseguimos centralizar tudo certinho. Falta uma coisa. Olha só, a gente precisa passar o tamanho da nossa imagem aqui, tá? Porque se a gente coloca uma imagem muito grande aqui é porque eu já salvei a imagem no tamanho certinho que a gente quer. Mas se a gente colocasse uma imagem gigante aqui, ela ia ficar do tamanho que fosse. E eu preciso meio que passar isso aqui certinho, tá? Então eu vou falar o seguinte, que a minha IMG, ela vai ter então 100, né, que a gente falou. Na verdade eu vou ter que colocar 99 pixels. E a altura eu vou colocar certinho então 70 pixels, tá? Beleza, e vou colocar display block. Vamos ver se block vai dar problema, acredito que não. Deu problema. Deixa eu só atualizar aqui. Display inline block. Também vai dar problema. Vamos só testar. Tá, então a gente mantém display inline block. Ok. Beleza, bom, acho que é isso, né? A gente chegou aqui, então. A nossa tela está exatamente igual ao que o Bruno fez aqui no design dele. Então, independente da resolução da tela aqui, ó, a gente consegue manter o logo centralizado tanto verticalmente quanto horizontalmente, tá? E aí o que a gente vai fazer no futuro, então? Essa tela sempre vai aparecer inicialmente e aí então ela vai ser uma tela de load. A gente pode até fazer algum incremento aqui para demonstrar que está rolando um loading, né? Aí vamos ver isso. E aí depois então, ela vai fazer um fade out, por exemplo, ou qualquer outra animação que a gente definir e vai mostrar o conteúdo, então, da primeira sessão aqui e da página toda, beleza? Bom, então é isso, essa foi a nossa primeira aula, tá? É assim que eu faço, então, quando eu tenho que centralizar elementos na tela e fazer um background color de gradiente no fundo todo, tá? É isso, espero que você tenha curtido essa primeira aula.
dá um like aqui no vídeo, segue o canal, tá? E eu vou fazer esse site inteiro aqui, pretendo fazer essa página inteira, né, que o Bruno Moura me mandou, pretendo fazer outros projetos, então se você quiser mandar o seu design para mim, vai lá no site codedesigners.cc, tá? E tem um post lá no site, deixa eu mostrar aqui, né? codedesigners.cc, tá? Eu fiz um post aqui no site que é a chamada de trabalhos, tá? E aí então aqui na chamada de trabalhos tem todas as regrinhas que eu tô colocando, olha aqui, CodeMyUI chamada de projetos, tá? Tem todas as regrinhas que eu tô pedindo, então caso você se interesse em me mandar o seu layout para ver então como que eu faria o seu layout, como que eu programaria o seu layout front-end design, me manda, tá? Dá uma olhada aqui nas regrinhas que eu criei e me manda o seu layout, tá? E muito obrigado e até o próximo vídeo.